Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podeis assentar. Muita alegria estar novamente com os irmãos. Chegamos dia 28 da Europa, estivemos lá praticamente um mês em atividades ministeriais na Espanha e em Portugal. Na Espanha é um compromisso que eu tenho desde 2016 com a Faculdade de Teologia. E em Portugal atendemos algumas agendas. E a grande notícia que nós temos é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está crescendo em toda a Europa. Está avançando em todo o continente europeu, mesmo nos países nórdicos, nos Países Baixos, na Europa Ocidental, principalmente, a igreja está avançando muito, muito mesmo. As igrejas que visitei, ministrei a palavra de Deus, todas lotadas, crescendo, as igrejas nacionais e também as igrejas de imigrantes. E nós continuamos orando por essas igrejas, por esses ministérios. Deus continua abençoando o pastor Ari Inácio, presidente do ministério. Aqui nós agradecemos por mais essa oportunidade. Justifica aqui a ausência da minha esposa, Zizeuda. Ela está acompanhando uma irmã, até pedimos oração. A irmã dela mais nova está com metástase, um problema muito sério de saúde, mas a medicina já não está entendendo porque ela está dirigindo, comendo bastante e fazendo várias atividades, não é? Mesmo no paliativo, nós estamos orando para que Deus possa curá-la também. Vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12. Você pode ficar sentado, tá bem? Pode permanecer sentado. E vamos apenas deixar a nossa Bíblia aberta, as nossas Bíblias abertas. Meus irmãos, nós temos no Novo Testamento duas cartas que Paulo escreve à igreja, aos Tessalonicenses. Essas duas cartas são os documentos mais antigos do Novo Testamento. São os documentos mais antigos, os primeiros documentos produzidos pela igreja, pelo apóstolo Paulo. E o interessante é que essas duas cartas tratam de assuntos escatológicos, precisamente. É claro que não vamos aqui entrar em questões hermenêuticas, abordando linhas de interpretação no campo da escatologia bíblica, mas tão somente vamos fazer aqui algumas considerações sobre a segunda carta, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 12, de tanto ler essas duas cartas, eu cheguei à conclusão que essa leitura que faremos, ela formula uma síntese das duas cartas. Eu pude encontrar aqui, perceber aqui uma síntese bíblica, uma síntese escatológica dessas duas cartas. Porque Paulo não pode estar dizendo uma coisa na primeira carta e outra coisa na segunda, não é? Porque seria uma contradição teológica. Mas, lendo bastante essas duas cartas, cheguei à conclusão que Paulo formula aqui uma síntese. Por que estou dizendo tudo isso? É que após a ressurreição de Jesus Cristo, todos nós temos a esperança da segunda vinda, não é? Todos nós temos a esperança da segunda vinda. Todo o Novo Testamento é praticamente escatológico. Nós temos a doutrina da esperança cristã. Mas Jesus ainda não veio, mas ele virá. Nós temos certeza que Jesus virá. Quantos têm essa esperança? O pastor Aro, que é um mestre na palavra, ele sempre enfatiza aqui
o já e o ainda não, não é? Que é um assunto também escatológico. Então, entre o já e o ainda não, é o que eu quero tratar aqui com os irmãos. Esse intervalo, esse lapso histórico, escatológico. Muitos estudiosos escreveram obras, renomadas obras, tentando justificar esse conflito. Esse conflito porque muitos têm pregado também, e isso vem dos Estados Unidos da América, essa teologia triunfalista, que a igreja não sofre, não passa por perseguição, que o cristianismo é um mar de rosas. Então, isso é uma interpretação teológica de alguns movimentos norte-americanos. Mas quando Agostinho, um dos primeiros grandes teólogos da igreja, ele escreve A Cidade de Deus, eu li essa obra ainda aos 19 anos de idade, então já faz muitos anos, porque eu estou com 58, né? E ele fez uma interpretação da história mostrando as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, não é? E muitos outros também intelectuais escreveram sobre isso, inclusive um católico chamado Joaquim de Fiore escreveu sobre as três idades, a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Tem um pouco de gnosticismo nisso, né? Também, e até de cabala também, mas não é a nossa linha de interpretação. Até mesmo Dante também escreveu, Dante Alighieri, mas o livro do Apocalipse é a nossa literatura que nós temos que estar atento, porque o Apocalipse fala também dessa batalha, desse conflito, e a promessa do Apocalipse é a vitória de Deus e do povo de Deus. É a nossa vitória. Então, vamos começar a partir do versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aqui é importante destacarmos três coisas. A primeira é o ato de dar graças a Deus, agradecer a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus. Às vezes nós pedimos muito, exigimos muito, queremos muito, desejamos muito, mas esquecemos de dar graças a Deus. E nós temos que dar graças a Deus não apenas por bens materiais, mas aqui Paulo está dizendo, dá graças a Deus por vós. Então nós temos que dar graças a Deus pelos irmãos, pela igreja. E isso, irmãos, é confortante, isso é maravilhoso, porque nós somos a família de Deus. E nós queremos a vitória de todos, queremos a salvação de todos, queremos a vida eterna de todos, não apenas a nossa, mas de toda a igreja, se possível. Então Paulo começa a dar graças a Deus por vós. Daí ele destaca depois duas coisas que são inseparáveis. A primeira é a fé e a segunda é o amor. A primeira é a fé e a segunda é o amor. Porque a fé não é o bastante. O amor também não é o bastante por si só sem a fé. Nós precisamos tanto da fé quanto do amor. Então, se eu demonstro ter uma fé suficiente, eu preciso também demonstrar um amor suficiente e eficiente. Porque essas três coisas, segundo Paulo aqui, é que vão solidificar a nossa caminhada. Por que muitos desistem da vida cristã? Por que muitos abandonam até a igreja? Porque faltam-lhes agradecer a Deus, faltam-lhes a fé e faltam-lhes o amor. Então nós precisamos
agradecer a Deus, precisamos exercer a fé, e a Bíblia diz, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a fé, ela não pode ser estática, a fé ela tem que ser dinâmica. A fé ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. E o amor de cada um de vós aumenta. Então, uma fé que cresce e um amor que aumenta. Então, nós precisamos de duas coisas. Então, essa é também a razão pela qual nós podemos pensar se nós realmente estamos ou não no caminho certo. Como é que vai a nossa fé? Como é que vai o nosso amor? E como é que vai a nossa gratidão? Então, a gratidão, a fé e o amor não podem faltar na nossa caminhada cristã. Por que o apóstolo Paulo começa assim? Veja que na epígrafe diz assim, o progresso e a constância dos tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Porque somente uma vida de agradecimento, somente uma vida de fé, somente uma vida de amor é capaz de suportar todos os embates da história, todos os embates da existência, todos os dilemas, todos os conflitos, todas as perseguições, todas as lutas, todas as dificuldades. Se o nosso cristianismo é sólido, nós venceremos. E ele continua, de maneira que nós, veja os pronomes sempre no plural, isso é importante, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Outra palavra importante aqui é a paciência e fé. Veja que a fé, a paciência aqui precede a fé. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser testada na tribulação. A fé tem que ser testada na luta. A fé tem que ser testada na angústia. A fé tem que ser testada no desespero. A fé tem que ser testada na dificuldade. A fé tem que ser testada exatamente naquelas coisas mais incríveis e surpresas da vida. Então veja que ele continua, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Irmãos, será que nós estamos passando por tribulações? Será que nós estamos enfrentando grandes lutas? Acredito que os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, eles têm se enfrentado grandes lutas, desafios. Os nossos irmãos que estão na faixa de Gaza, os nossos irmãos que estão no leste europeu, Ucrânia e Rússia, essa guerra imbecil, e tantos conflitos civis que estão acontecendo, ocorrendo hoje na África. Os nossos irmãos que moram nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo, irmãos que estão desempregados, estão passando necessidade, irmãos que estão hospitalizados, e às vezes nós passamos por uma simples dificuldade e já achamos que é a grande tribulação. Mas esses irmãos aqui provam que o verdadeiro cristianismo é aquele que não é sucumbido pelas perseguições, mas a Bíblia diz, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Irmãos, o cristianismo é para corajosos. O cristianismo é para corajosos. Corajosos que sabem agradecer. Corajosos que têm fé. Corajosos que amam. Corajosos que têm paciência. E corajosos que não fogem à luta. Então nós temos que provar se realmente nós somos cristãos. Se realmente nós estamos seguindo a Jesus para valer. Ou se nós já queremos viver o nosso milênio. Já queremos viver um mar de rosas, novos céus e nova terra, mas até Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, essas coisas continuarão, mas um dia cessarão.
essas coisas um dia cessarão. Versículo 5. Prova clara do juízo de Deus. Veja que tudo isso, segundo Paulo, é a evidência do juízo de Deus. A teologia nos fala de dois juízos de Deus: o juízo particular após a morte e o juízo final. Mas Agostinho também diz que Deus julga os homens através das guerras. Veja, Antigo Testamento, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, lutas, batalhas, porque desobedeceram a Deus. Mas aqui é diferente. Paulo está dizendo prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se você está sofrendo, é porque você é digno do reino de Deus. Eu não acredito que esses defensores da teologia da prosperidade leram as duas cartas de Pedro. Porque as duas cartas dizem que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por isso que a imagem do cristianismo é uma cruz, não é uma coroa. A imagem do cristianismo é uma cruz, porque isso significa que, é claro, que Jesus levou na cruz, no madeiro, todos os nossos pecados, mas cada cristão individualmente é responsável pelo seu discipulado, é responsável pela sua caminhada, é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Então você tem uma cruz e é responsável pela sua cruz. Tem uma obra, estive até no túmulo do autor a primeira vez, em 1995, John Bunyan, que escreveu O Peregrino. E nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Esse pessoal que fica nas redes sociais, esta semana, semana de vitória, este ano, Deus vai, irmãos, isso é tudo conversa fiada, irmão. A nossa vitória já foi garantida na ressurreição de Jesus Cristo. A vitória da igreja é a ressurreição de Jesus Cristo. E tem gente que ainda fica pregando, o melhor de Deus está por vir. Eu quero saber o que é melhor que Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que tomar cuidado com esse evangelho que quer agradar. Esse evangelho que quer apenas dizer que você é bonzinho e que Deus ama você. Claro que Deus nos ama, mas Deus não ama as nossas atitudes. Irmãos, para entrar no céu, tem que seguir o que está aqui, para ter a vida eterna. Já pensou? Eu estou pregando o evangelho há 40 anos, e no fim disso tudo eu caí no inferno? Ainda doutor em teologia, caí no inferno? Misericórdia. Então eu vou lutar pela minha salvação. Eu vou lutar pela minha salvação em Cristo Jesus. É claro que eu não posso salvar a mim mesmo, mas pela graça de Deus, e eu não vou desistir da graça, porque a graça, ela é capaz de... Nós resistimos por causa da graça. Então veja a prova clara do juiz de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, digno do reino de Deus é o crente que agradece, é o crente que tem fé, é o crente que tem amor, é o crente paciente, é o crente que não nega fé, é o crente perseverante, é o crente fiel, é o crente obediente. Esse é digno do reino de Deus. O versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam.
Não compete a nós julgar, discriminar, acusar, sentenciar ninguém. Somente Deus tem autoridade para julgar, sentenciar, disciplinar e chamar a atenção. Porque Deus é criador, Deus é soberano, Deus é Pai. Mas aqui está dizendo, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. Porque a igreja tem sido perseguida desde o início. Mas Deus julgará todos aqueles que perseguiram a igreja. Deus julgará todos aqueles que perseguiram a igreja. Quantos irmãos nossos morreram por causa da fé? Quantas igrejas nossas foram destruídas ao longo da história? Quantas pessoas sofreram e pagaram com a própria vida por causa do testemunho de Jesus Cristo? Mas a Bíblia está dizendo que Deus julgará. Deus não vai deixar impune. E no juízo final não tem saidinha e nem saidão. E a vós que sois atribulados, ou seja, nós, a igreja, descanso conosco, irmãos. A Bíblia promete o quê? Descanso. O que é que Paulo quer nos ensinar aqui? O nosso descanso ainda não veio, ainda não chegou. Portanto, até Jesus voltar, vamos passar por tribulações, por aflições, por perseguições, vamos passar por muita coisa, mas o descanso virá. O descanso virá. E vós que sois atribulados, descanso conosco. Então, irmãos, se nós somos dignos do reino de Deus, não é, pastor Alencar? Dignos do reino de Deus, nós que sofremos em nome de Jesus Cristo, nós que padecemos em nome de Jesus Cristo, irmãos, 2000 anos de história da igreja. Eu já visitei sítios na Europa, sítios que foram perseguidos por causa da fé. Visitei também no Oriente Médio. Aqui mesmo no Brasil a igreja também tem sido perseguida. A igreja é perseguida no mundo inteiro. Mas a igreja não tem nada a ver com o mundo, por isso que ela é perseguida. A igreja não tem nada a ver com essa sociedade humana, porque a igreja é contradição para o mundo, o evangelho é contradição para o mundo. Mas a Bíblia diz que haverá um descanso. Hebreus capítulo 4 fala sobre o sábado escatológico, o descanso da igreja. Tudo isso vai passar, irmãos, as tribulações, as perseguições, as aflições. Essas demandas diabólicas vão cessar, vão passar, porque a promessa é o descanso eterno. Como diz aquele hino, ali não haverá mais dor, tristeza, né? Nem dor, nem tristeza, nem sofrimento, não haverá. Mas para você chegar lá, você tem que ser corajoso. E a pandemia provou que muitos não são. Não são. Eu conheço até pastores que negaram a fé. Muitos irmãos que desistiram da igreja. Irmãos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os irmãos que lá estão, e muitos que morreram, os que estão podendo dizer, onde está Deus? Deus, irmão, está no mesmo lugar. O homem é que saiu do lugar de Deus, onde Deus estava. Deus está no mesmo lugar. Tem um bispo na África, chamado Sará. Ele escreveu um livro sobre o silêncio de Deus. Escreveu um livro sobre o silêncio
de Deus. Esse livro é interessante, se você puder adquirir no Amazon, O Silêncio de Deus, de Robert Sarah, que é um teólogo conservador na África. Aparentemente Deus está em silêncio, mas Deus não está não, irmão. Deus está sob o controle da história. Mas quando é que vai acontecer o descanso? Verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, usando o seu poder. Então o descanso será na parousia. O descanso será na segunda vinda. Cuidado com o triunfalismo cristão, com essa promessa de uma nova Jerusalém no Brasil. Como os mormons acreditam que a nova Jerusalém será nos Estados Unidos da América. Cuidado com isso. Haverá novos céus e nova terra, mas quando Jesus retornar pela segunda vez. Quando Jesus voltar, Jesus ainda não veio, então vamos continuar firmes, perseverantes, porque o descanso virá. Como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E o primeiro grupo que Deus julgará no juízo final é o grupo dos incrédulos, daqueles que não quiseram nada com Deus, e tem muita gente nesse grupo, não é? Gente que não quer nada com Deus. Nada com Deus. E outra coisa, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no mês de maio, eu estava atendendo a uma conferência no Algarve, Portugal, a um congresso de jovens, num distrito chamado Quarteira. Muitos jovens estavam lá, mais de 400 jovens. E foi um grande mover do Espírito. E eu convidei para viajar comigo um pregador que está fazendo Uber em Portugal. E eu conheci aqui no Brasil. Então fomos para o hotel. Quando chegamos da conferência, porque a conferência foi no sábado, no domingo seria a conferência na sede, aí ele começou a dizer algumas coisas, dizendo assim: eu acho que eu não sirvo para ser crente, eu acho que eu não acredito em mais nada. Começou a blasfemar, a murmurar, a criticar. Eu disse: meu irmão, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar, porque isso aí é o espírito maligno. Isso é o demônio querendo perturbar você. E nós vamos orar. E nós oramos naquele hotel. E Deus renovou a fé desse pregador. Renovou a fé dele. E ele sempre estava conversando comigo, dizendo que agora eu sou o mestre dele. Ele é o meu discípulo. Sabe por quê, irmãos, isso acontece com a gente? Porque nós nos frustramos, porque ficamos naquela expectativa para Deus resolver todos os nossos problemas. E quando nós não conseguimos isso, a gente se frustra, se revolta e acha que Deus não gosta da gente e não ama. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que Deus não poupou nem Jesus, o Filho de Deus, irmão, vai nos poupar. E aquele pregador, porque não via suas expectativas sendo realizadas, achou que Deus tinha o abandonado. Eu disse: não, Deus está aqui. E você está viajando comigo. Eu não viajo com crente desviado, porque pode dar errado na estrada. Você vai se converter agora, vamos orar agora. E nós oramos, Deus mudou a vida dele. Ele está agora numa igreja portuguesa, está feliz da vida. Porque às vezes acontece, de repente você acorda, eu não quero saber mais de igreja. Você acorda, não vou mais à igreja, não creio mais na Bíblia, não ora, no jejum, não dá mais dízimo, não dá mais oferta. O que está acontecendo? Alguma coisa. Mas se você começar a orar e a buscar a misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai visitar você e vai renovar a sua fé e o seu relacionamento. Então veja que Deus vai julgar os incrédulos e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus.
Porque tem muita gente na igreja que não é crente. Tem muita gente na igreja que é crente de fachada. É frequentador de igreja. Tem uma carteira de membro como se fosse sindicalista da religião evangélica. Mas não, irmão. Nós temos que servir a Jesus. É para valer mesmo. Aleluia. Nós temos que seguir a Jesus para valer. E o verso 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Todos aqueles, os incrédulos e os que não obedeceram o evangelho, a Bíblia diz que padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Agora Cristo virá para ser glorificado em nós. E a promessa da Bíblia qual é? Assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Veja que eu creio que todo crente tem desejo de ver um anjo. É ou não é? Deus me deu a oportunidade de ter 4 visões. Eu estou com 58 anos de idade, só tive 4 visões até hoje. 4 visões. E na última visão, Deus curou meu filho de câncer. Estava entre a vida e a morte na UTI do hospital de base. Aí veja, como isso é interessante. A Bíblia diz que então nós às vezes temos vontade de ver um anjo, um querubim, um serafim, uma potestade, uma glória. Mas irmãos, o que a Bíblia nos promete é que nós seremos semelhante ao Cristo ressuscitado. Você vai ser maior do que anjo, querubim, serafim, você vai ser semelhante ao Filho de Deus. Nenhum anjo é semelhante ao Filho de Deus, nenhuma autoridade angelical, mas a Bíblia diz que cada um de nós seremos semelhantes a Ele, aleluia. Porque os anjos não são semelhantes ao Filho de Deus, pastor? Porque os anjos não têm corpos humanos como nós, e Jesus teve um corpo humano. Então, nós seremos semelhantes a Ele, porque Jesus teve um corpo humano, um corpo perfeito, glorificado, e na ressurreição nós receberemos o corpo humano glorificado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? E eu já estou terminando. E diz ainda, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Admirável naquele dia. Irmãos, na ressurreição de Jesus, Ele foi visto por muitas pessoas, segundo aos 1 Coríntios capítulo 15. Jesus esteve entre os discípulos 40 dias. Isso não significa que Ele ficou 40 dias entre eles. Mas nesses 40 dias Ele aparecia de vez em quando. Agora é interessante que quando Jesus aparecia, ninguém sabia que era Jesus. Por quê? Porque o seu corpo não era mais o corpo de Jesus Nazareno até a cruz, mas o corpo de Jesus glorificado após a ressurreição. Por isso que Ele não era conhecido. Então, existem 2 visões de Cristo. O Cristo humilhado, que é o Jesus antes até a cruz, e o Cristo exaltado após a ressurreição. E nós veremos o Cristo não humilhado, mas o Cristo exaltado. Nós veremos o Cristo exaltado na glória. E a Bíblia diz o quê? E para se fazer admirável naquele dia. Veja que nós admiraremos o Cristo. Nós veremos o Cristo. Que glória! Então veja que todas a nossa arte cristã vai cair por terra na eternidade. Esse Jesus de Hollywood, de cabelos longos, olhos azuis, corpo estrutural, 1,90 m, isso vai cair por terra. Porque Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Jesus é muito mais glorioso do que isso. E a Bíblia diz que nós o admiraremos. Por quê, irmão? Porque não se parece com nada. Ele só se parece com Ele. Porque Ele é
a revelação do Pai, a glória do Pai, a face do Pai, o rosto do Pai, a presença do Pai, o amor do Pai, e nós admiraremos Ele. Por isso que eu não me impressiono com essas fotografias de Jesus. Tem até uma aí na entrada da igreja, nada contra. Mas não é esse Jesus aí que está fotografado. É o Jesus que Paulo disse, olha, nós conhecemos Jesus agora, não é mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio Paulo conheceu Jesus ressuscitado. Por isso que Paulo não fala muito na história de Jesus, na sua história humana, porque Paulo só conhece Jesus ressuscitado, glorificado, exaltado, ressuscitado, glorificado e exaltado. Aleluia! Em todos os que creem, e diz também, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com amor. Fiquemos em pé. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Irmãos, o nome de Jesus tem que ser glorificado na minha vida e na sua vida. Pastor, como é que eu posso glorificar o nome de Jesus? Seguindo Jesus, parecendo com Jesus, sendo discípulo fiel a Jesus. E nós, irmãos, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque hoje, até a parousia, a segunda vinda, é o nome dele que é glorificado em nós. Mas na parousia, no arrebatamento, já não será mais o nome, é ele completo. É ele completo. Então hoje é a autoridade dele que é glorificada em nós. Por isso, irmão, temos que tomar cuidado. Que tipo de cristianismo nós estamos exteriorizando? Que tipo de testemunho cristão nós estamos evidenciando? O nosso cristianismo tem que ser o cristianismo do agradecimento, cristianismo da fé, cristianismo do amor, cristianismo da paciência, cristianismo da perseverança, cristianismo do relacionamento com Deus, cristianismo da esperança e o cristianismo da glorificação. Amém? E agora nós vamos orar a Deus. E nessa oração nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela nossa salvação. Amém? Vamos apenas agradecer a Deus pela nossa salvação e pedir ao Espírito Santo para glorificar o nome de Jesus em nós. Porque, irmãos, quando o nome de Jesus Cristo é glorificado, acontece muita coisa. Quando o nome dele é glorificado, Jesus batiza, cura, liberta, santifica e renova a fé. Eu vou dizer um negócio aqui para os irmãos antes de orarmos. Eu só passei 5 minutinhos, pastor. Eu quero que os irmãos me entendam o que eu vou falar agora. Irmãos, há 10 anos, ouça o que eu estou dizendo. Há 10 anos, eu estou passando por um processo de conversão radical. Eu pensava que eu era crente, pastor. Eu não era, não. Eu era pastor, mas não era convertido. Eu era teólogo, mas não era convertido. Hoje eu sou convertido. E a cada dia eu me converto. A cada dia eu quero me converter. Porque, irmãos, isso é obra do Espírito Santo. E a gente descobre uma coisa, quando a gente se converte mesmo, a gente fica mais perto de Jesus. Aí Jesus começa até a andar com a gente, falar com a gente. E as pessoas passam até a nos ignorar. Você é muito fanático, está orando muito, está indo muito à igreja, está lendo muita Bíblia, está cantando muito. Por quê? Porque nós estamos andando com Jesus. Quem anda com Jesus não se perde na estrada. Quem anda com Jesus é bem-aventurado. Quem anda com Jesus é vitorioso. Quem anda com Jesus é cheio do Espírito Santo e tem esperança. Aleluia. Curve a sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia.
Espírito Santo, ajuda a todos nós, Senhor, nessa caminhada até a segunda vinda de Jesus Cristo, até o arrebatamento da tua igreja, Senhor. Nós oramos agora e pedimos, ó Deus, a ajuda do teu Espírito, a consolação do teu Espírito, Senhor. Que o nome de Jesus seja glorificado em cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém? Deus os abençoe.